Mais um vídeo aqui no canal. Eu espero muito poder falar com você hoje através da reflexão que eu vou trazer para vocês, que tem a ver com os nossos momentos de conflitos, com pessoas do nosso convívio, com pessoas que não são do nosso convívio, que elas surgem em determinado momento na nossa vida, no nosso dia, e que vem para testar ali a nossa paciência, né? Você já teve aquela situação que alguém te causou um mal-estar, te trouxe até um problema de repercussão mais significativa e que você pensou, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou responder, você se preparou todo para reagir, né? Ainda que tivesse assim dentro da sua razão, com justificativa, né? Você já se viu diante disso? A reflexão de hoje, ela vem baseada exatamente nisso, e eu vou trazer diante de situações que eu só consegui vencer realmente fazendo oração. E isso surgiu de ontem para hoje. Eu recebi uma mensagem, uma pessoa me falou assim: ora por mim, ora por nós. E eu perguntei o que houve, né? O que está acontecendo? O coração vem na boca e você fica, né, pensando mil coisas. E aí a pessoa me retratou uma situação e tinha a ver com a questão de um conflito, né, de uma determinada pessoa que não faz parte do convívio, mas que surgiu ali e levou uma vez, duas vezes um problema. E eu falei, tudo bem, vou fazer um propósito de 7 dias pela vida de vocês, pelo negócio de vocês. E quando foi hoje de manhã que eu terminei a minha oração, eu senti a vontade, a necessidade de relatar para ela algumas coisas que eu passei ano passado, como forma de dizer isso aí é indicativo de algo, né? Quando a gente está atravessando uma fase da nossa vida, é como se essas circunstâncias fossem pedregulhos mesmo, para fazer a gente tropeçar, cair, reclamar, se perder. É como se a gente fosse testado para a gente se perder e esquecer do que Deus já falou, do que Deus anuncia pra gente, né? Então, Deus fala pra gente que nós teremos vida, e vida é abundância, né? Então, como que a gente tem uma vida e vida em abundância se eu tenho um problema, dificuldade financeira, né? Então, Deus não propõe uma vida sem problemas, né? Então, a gente encontra as soluções em meio ao caos, a gente encontra a saída em meio a portas fechadas, a gente encontra um caminho, né? Então, é interessante quando você consegue perceber Deus realmente fazendo algo dentro de uma situação caótica, de uma situação difícil, Ele age. E isso é que é a abundância de Deus, né? Voltando aí para a questão do testemunho, o que eu relatei para essa pessoa ano passado, em ambiente de trabalho, né? Então, o meu esposo estava passando por situações extremamente desgastantes, né? Então, em conflitos com pessoas, humilhação, grosserias, né? Então, se tem uma coisa que eu tenho certeza é que aquela pessoa que é grosseira, que ela é rude com os outros, é porque tem uma mágoa muito grande, que ela não sabe lidar com aquela própria ferida. E aí, um determinado dia, meu esposo chegou em casa e me contou muito triste, ele chegava a chorar no meio do caminho, saindo do trabalho, ele chorava, né, perguntando para Deus por que ele estava passando aquilo. E eu lembro que quando ele chegou em casa, porque amanhã eu vou falar isso, eu vou procurar fulano, e eu disse assim, não, você não vai fazer nada, a gente vai simplesmente fazer uma oração, vamos orar e pedir para Deus mostrar pra gente o que a gente tem que fazer, né? E ali nós fizemos uma oração pela vida dela, e na oração eu falei, Senhor, ela tem dores, eu sei que ela tem as dores dela, que o Senhor possa sondar o coração dela, que traga a consciência dessa dor, porque o que ela faz com o outro é reflexo do que ela tem nela, porque se eu tenho amor, eu dou amor, né? Então, se eu não tenho isso, o que eu faço também não tem, né? E aí, quando a gente fez a oração e ele foi trabalhar no outro dia, parecia que nada tinha acontecido, né? Então, assim, um clima de paz que ele estava esperando mais uma coisa para poder ele reagir, né? E aí, claro que isso não aconteceu. E foi interessante porque uma pessoa perguntou assim, e aí, Mário, conseguiu resolver com fulano o problema? Ele disse assim, olha, cheguei aqui hoje, esperei que ela me dissesse mais não falou nada, pelo contrário, me tratou super bem e não sei o que, e relatou. E ela, eita, e você não precisou falar nada. Ele disse, não, a única coisa que eu fiz foi fazer uma oração pela vida dessa pessoa, junto com a minha esposa, e pedimos pela vida dela. De repente, essa colega olhou para o Mário e falou assim, Mário, pois se eu te disser que fulano não acredita em Deus porque perdeu uma filha aos 12 anos para o câncer, né? E o Mário parou e ficou olhando para ela, meu Deus, entenda,
né? Nada justifica, né? Mas existem pessoas que não sabem lidar com os seus momentos difíceis, né? Então, às vezes é algo que é menos severo do que perder um filho, do que perder um pai, uma mãe. Às vezes é menos impactante, né? Mas ela não sabe lidar com aquilo que ela sofre, né? Por que que a gente tem que fazer a oração por essas pessoas? Para que elas possam ser tocadas e elas tenham a consciência de que elas precisam encontrar a causa daquela dor e acreditar que existe algo muito maior, com um propósito muito maior na vida delas, né? Então, é reverter aquela dor em uma bênção, é reverter dores em bênção. A nossa vida, Deus nos chama, inclusive, para isso, né? E, inclusive, Ele nos instrui a não agirmos, não reagirmos em momentos de ira, né? Então, sejam tardios em irar-se e em falar, né? Estejam prontos para ouvir e tardios em irar-se, tardios em falar também. Quantas vezes no momento de fúria, se a gente falasse tudo que a gente gostaria no nosso momento de fúria, não teria como voltar atrás das palavras, né? E Deus ainda também nos fala para a gente não fazer justiça, porque a nossa ira não faz justiça dele, né? Então, ele deixa isso muito claro na palavra, né? Também fala que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados, potestades e contra as forças espirituais do mal. Gente, o problema não é a pessoa, o problema é o que usa ela, são as brechas em que a gente dá, né? Então, é um sentimento ruim que se apodera de mim e ali eu caminho contrário a um princípio de Deus, né? Então, o que fere a Deus? Se o que eu faço não tá ali coerente com os princípios de Deus, com certeza eu não sigo a Deus, né? E ele também fala, não tem como servir a dois senhores, né? Então, eu não tenho como servir a duas coisas. Eu vou para a igreja, eu faço isso, faço aquilo, mas no dia a dia eu sou rude, eu sou grossa, eu não sou amável, eu não cuido, eu não quero saber de mim. Eu vou para a igreja, né? Então, no fundo, o que Deus nos ensina é realmente a serem santos, nesse sentido de encontrar nele os sentimentos que a gente precisa para viver em harmonia aqui nesse mundo, né? É por isso que ele fala pra gente amar uns aos outros. E o amor não é aquela afinidade, não é o fato de você conviver, de você estar ali na presença da pessoa. O amor nada mais é do que o olhar misericordioso e compreender que há algo muito maior por trás daquele comportamento grosseiro, rude, aquele comportamento amargo, né? É algo que ela não tem ainda a capacidade de se autoanalisar. Inclusive, eu sou adepta de autoconhecimento. A jornada com Deus, ela propõe exatamente uma jornada de autoconhecimento. Por que Deus fala que vai curar as nossas transgressões, as nossas dores? Gente, é isso, eu levo as minhas dores para Deus. Fala, Senhor, eu me sinto assim, Senhor, por que eu sou assim? Quantas vezes eu questionei, por que eu sou assim? Por que eu sou assado, né? Por que eu sou diferente de fulano, ciclano? Então, entende? Então, Deus nos propõe a uma reflexão. E aí é quando a gente começa a deixar de ter determinados sentimentos, porque Deus troca um sentimento por outro. Então, eu deixo de ser carnal para ser espiritual. É nesse sentido, inclusive, que Deus nos ensina a ser, né? O carnal não é necessariamente só o pecado, né? O carnal é você abrir mão de sentimentos que colidem com princípios bíblicos, né? Se Deus é amor, é misericórdia. E no meu dia a dia, eu não ajo de forma coerente com esses sentimentos, não estou caminhando com Deus. Eu não estou em harmonia com os céus, né? Então, é muito interessante quando Deus nos leva a fazer essas reflexões. A passagem bíblica que me veio como inspiração para esse vídeo é que Ele vai lutar por nós. Somente acalme-se. Então, Ele fala pra gente, eu vou lutar por vocês. Calma, né? No tempo certo eu vou trazer essa justiça. E é muito interessante que quando eu falei com o Mário lá atrás, olha, essa situação está te ensinando, essa situação, ela não é para o mal, ela vem te trazer um preparo para algo que Deus tem para você, né? E realmente, o Mário passou por uma preparação para poder ele ter sabedoria e discernimento para lidar com pessoas, cada uma da sua forma, porque em um ambiente de trabalho nós temos pessoas de todos os tipos e a gente precisa respeitar todos, entender, ser compreensivo. Isso é ser amável, né? É a amabilidade que Deus nos ensina. Então,
eu dizia para ele, olha, isso aí é um preparo, porque às vezes a gente quer se livrar daquela situação desgastante, né, aquele fardo ali, mas tenta tirar um aprendizado. Então olha para aquela pessoa que é o seu calo, que é o calo no seu pé, e fala assim, ela tem uma função na minha vida e é me ensinar alguma coisa, o que eu tenho para aprender com isso, né? Como eu posso ajudar ela a reconhecer que isso faz mal para ela, porque eu digo que a infelicidade, ela é um veneno para quem sente, né? Então, eu não preciso fazer nada contra quem já é infeliz, porque a própria infelicidade causa esse mal na pessoa, e ela não se deu conta, é a cegueira, ela é cega, porque ela não consegue entender que aquela vida não é a que Deus prometeu para ela, né? Eu espero que eu consiga contribuir para o seu dia a dia e que a gente consiga construir uma sociedade, né? No seu trabalho, na escola, em casa, nos relacionamentos com os nossos familiares, nossos maridos e esposas, de uma forma mais amável, compreensiva, que você olhe o outro entendendo que ali por trás tem toda uma história, tem todo um contexto que você desconhece, entende? Então, isso é o amor de Deus realmente, é a sabedoria, para que a gente tenha uma vida equilibrada e abundante. E é isso, pessoal, compartilha, curte esse vídeo para que o YouTube consiga, né, identificar que esse conteúdo realmente tem acrescentado na vida de pessoas e possa indicar ainda mais o meu conteúdo. Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.